Olá, esse é o capítulo 16. Eu quero falar para vocês sobre as heresias como exemplo a não ser seguido. No livro de Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 23, nós teremos como base a palavra de Deus. Uma heresia, por exemplo, pode ser detectada quando alguém que foi curado de uma doença, recebeu uma bênção financeira, uma libertação espiritual e pensa em conseguinte que já está com Deus e já está tudo pronto. Mas no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20, diz, no versículo 19, que Jesus Cristo dá poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Já no versículo 20 diz, mas a pessoa não deve se alegrar por vencer o mal, mas deve se alegrar sim, pelo seu nome estar inscrito no livro da vida eterna. Já em Lucas capítulo 13, versículo do 1 ao 5, diz que muitas pessoas estavam julgando a morte de outras por estarem fora da presença de Deus. Então Jesus, tomando a palavra, diz, olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados e não se voltarem para Deus e transformar as suas vidas, vocês também irão morrer como eles morreram. Por quê? Porque a questão não está em morrer ou em ficar vivo. A questão está em arrepender-se dos seus pecados, decidir a ter uma vida com Deus, fazer a vontade de Deus, e Deus se agradar da pessoa e registrar o seu nome no livro da vida eterna, a fim de ser chamada no dia do arrebatamento. É o que o Senhor está falando. Quando o falso profeta ensina ou dá a entender que qualquer pessoa que entrou em sua própria igreja, como falei no capítulo passado, já encontrou Jesus e também essa pessoa não vai perceber que é uma heresia, que é uma operação do erro. Particularmente eu tenho a dizer a todos vocês que estão me ouvindo que acredito existirem muito mais falsos profetas e anticristos do que propriamente homens e mulheres de Deus atualmente na face da terra. Os homens de Deus obedecem a Deus. Isso quer dizer, a porta estreita, que eu falei no capítulo passado, quer dizer, a porta estreita é deixar de fazer as suas próprias vontades e inventos para se converter a fim de fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Portanto, porta estreita, caminho estreito, não é o mundo, é a palavra de Deus dizendo que quer que as pessoas façam a sua vontade. Porta larga é fazer as suas próprias vontades, glória a Deus, aleluia. Ô profeta, ô varão, ô aleluia, só vitória. Não é assim não, irmãos. Tem que estar debaixo da obediência do Senhor. Tem que estar diante da unção, da direção do Espírito Santo, provando que está fazendo a vontade de Deus, policiando-se todos os dias, examinando-se todos os dias, para ver se de fato está na presença de Deus. Uma das coisas, um dos pecados que anula a fé verdadeira, que cancela, que destrói a vida espiritual, está em Tiago capítulo 1, nos versículos 22 e o versículo 26. No versículo 22, a palavra de Deus diz que é preciso a pessoa praticar a palavra de Deus, porque evangelho não é teoria, como teoria é
nas igrejas dos falsos profetas. A pessoa é uma coisa dentro da igreja, é espiritual, na rua ela é popular e em casa ela pode ser o pior diabo que a família vê nela. É o tipo do crente sem respeito, não respeita ninguém, não respeita Deus, não respeita a sua fé, não respeita nada, não respeita ninguém. Ele acha que é absoluto, que já está pronto, e eu quero dizer que ele está a caminho da condenação do inferno, onde arde com chofre e fogo e enxofre. É preciso se arrepender. Portanto, eu acredito que há um número bem grande de falsos profetas, de anticristos mais do que pessoas de Deus. Portanto, Jesus diz que a porta larga e o caminho espaçoso tem a ver com a casa, a igreja dos falsos profetas. Foi por isso que Jesus chamou aqueles de Mateus 7, 21, 22 e 23 de iníquos. Vocês são iníquos. Este não é o falso profeta que vai se revelar, esses são os falsos profetas que estão atuando hoje nas igrejas paralelas. Passaremos para o próximo bloco, no nome de Jesus.